Verso 27. Passada estas coisas, que são a cura do leproso e a cura do paralítico. Saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Já comentamos que certamente Levi era um homem rico. Lucas toma o cuidado, vai além de Mateus, e toma o cuidado de dizer que Levi ofereceu para Jesus um grande banquete em sua casa. Primeira coisa, para se oferecer um banquete, já tinha que ser uma pessoa abastada. Muito mais naqueles dias. Para se oferecer um grande banquete e colocar aí dentro esse número de convidados, como é enfatizado aí que o número foi grande, esse homem realmente era um homem rico. Mateus. E a história vai nos dizer o porquê. Esses coletores publicanos, eles pagavam uma taxa anual de um valor tal para o Império Romano, e tudo que eles pudessem recolher de impostos era deles. Eles não tinham que fazer uma prestação de contas. Recolhia tanto e a taxa é tantos por cento. Não era assim. Ele pagava uma taxa anual. E então ele recolhia os impostos. Então eles eram predadores, agressivos. Porque quanto mais impostos eles recolhessem, mais ricos eles ficariam. E possivelmente, já que Levi mora em Cafarnaum, então muito certamente ele recolhia impostos dos barcos de pesca de Cafarnaum. Essa era a sua tarefa. Então, esse é o primeiro detalhe importante. Aqui no verso, na parte final do verso 27, Nosso Senhor diz a ele: segue-me. Sabe, meus irmãos, quando nós contrastamos o evento anterior à cura do paralítico em Cafarnaum, com esse chamamento de Levi, sabe o que me parece? Que nós temos aí um paralelo também entre esses dois eventos. E o paralelo é o seguinte: nós temos dois paralíticos. Um paralítico está na maca e tem que ser levado pelos seus companheiros. O outro paralítico está na coletoria. Ele é incapaz de responder aos interesses do Senhor, claro. Então ele é um paralítico. Esse é o paralelo entre eles. Dois paralíticos, um na cama, outro na coletoria. Um dominado pela doença e outro dominado por outra coisa. Deixe-me ler um texto para você que eu queria que você ouvisse com bastante atenção, por favor. Preste bem atenção. Eu o conheci há vários anos. Pouco a pouco, ele foi me atraindo, mostrando a mim a sua face luminosa. Enquanto eu me via sendo tão conquistado, passo a passo fui também entregando a ele o meu coração. Ele foi se mostrando tão presente, tão provedor, e realmente percebi que eu não poderia mais viver sem os cuidados dele. Hoje, após tantos anos andando com ele, eu me sinto tão só, tão vazio, sem verdadeira alegria e sem contentamento. E me arrependo de ter dado a ele os meus mais devotados afetos. Finalmente, só agora ele me revelou claramente qual é o seu nome. Ele me disse: estamos caminhando de mãos dadas, tão intimamente todos esses anos, e você nunca me perguntou pelo meu nome. Para mim, foi um enorme prazer ter conhecido você. Meu nome é Mamon. Qual é o seu? E eu respondi: desculpe-me, não sei. Infelizmente, eu já nem me lembro mais qual é o meu nome. Meus amados irmãos, Mamon é um Deus. Mamon não é uma cédula. Mamon não é uma moeda. Mamon não são bens tangíveis. Mamon é um Deus.
espiritualmente falando. Uma potestade, se você quiser mudar a palavra. Potestade, é isso que a Bíblia ensina. Mas ele é tão cativante. Ele se mostra, por exemplo, onipresente. Onde é que ele não está nesse mundo? Tudo que ele faz é para buscar refletir para o homem a imagem de Deus. Ele quer se mostrar onipotente. Quem o tem, pode ter todas as coisas. Quanto mais o tem, mais se tem o que quiser. Ele é tão atraente, tão sutil, que a sua face é luminosa. A sua face não é horrível. A sua face não é demoníaca. A sua face é luminosa. Porque Satanás se disfarça em anjo de luz, para, se possível, enganar os próprios eleitos. Ele se mostra, como diz o texto, tão cuidadoso conosco, não é? Quanto mais ele está pertinho de nós e aconchegado a nós e nós a ele, mais nós vemos os seus cuidados, não é? Mas o nosso leito é de viçosas folhas. Ele se mostra tão provedor, tão presente, abrindo portas de todos os tipos. Mas finalmente, como diz o texto, quanto mais intensificamos nossa relação com Ele, eu me sinto, depois de todos esses anos, tão só, tão vazio, sem verdadeira alegria e sem contentamento. E me arrependo de ter dado a Ele os meus mais devotados afetos. Meus irmãos amados, consideremos diante do Senhor o significado dessas coisas em nossas próprias vidas, enquanto é tempo. Sabe por quê? Breve virá aquele dia em que nós que pertencemos ao Senhor, quando olharmos para trás na nossa história, nós veremos que tudo o que Mamon quis nos dar está queimado com fogo. Totalmente. Tudo o que ele quis nos dar, tudo. Então, finalmente, como diz o texto, a finalidade de Mamon buscar capturar o nosso coração dessa maneira é uma só. E você viu como o texto termina? Quando essa pessoa que se relacionou assim de modo tão afetivo, tão doce, tão íntimo com ele, ela tem que dizer assim, quando o seu nome é perguntado: desculpe-me, eu não sei, eu nem mais me lembro do meu nome. O que isso significa? Despersonalização. Meus irmãos, todos os que têm sido cativados por Mamon são despersonalizados. E isso é o que o inimigo deseja fazer com aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Despersonalizados. Então, voltando ao texto, quando o Senhor disse a esse rico coletor de impostos, segue-me, nós vemos aqui um versículo, verso 28. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Não é maravilhoso? Meus irmãos, o preço não foi barato. Deixar tudo significa que ele entregou todos os seus bens aos pobres, vendeu sua casa. O texto vai deixar claro que não. Graças a Deus, porque nós temos esse equilíbrio espiritual aqui. Mas é um equilíbrio de fio de navalha. Compreende o que eu quero dizer? De fio de navalha. Porque vai dizer que, vamos seguir o texto, então lhe é importante, não é lhes. Significa que Levi ofereceu a Jesus um grande banquete. Está vendo? Ou seja, ele agora compreende que tudo aquilo que ele tinha só tinha uma razão, um propósito: devotá-lo integralmente em mordomia ao serviço daquele que o chamou. Então, assim, aí está coerente com o ensino do Senhor em Lucas mesmo, com aquela parábola do administrador infiel. Quando o Senhor fala do mamon,